Boa tarde. Todos bem? Que a paz de Jesus esteja ao nosso lado na tarde de hoje. Nossos espíritos amigos nos envolvam em seu amor. Uma alegria muito grande estar com vocês hoje, iniciando um ano, de estudo, de aprendizado, que possa ser um ano ótimo para todos nós, que tudo que a gente aprender no ano de hoje, no ano que começa agora, sirva para que a gente coloque em prática, transformações e mudanças. Bom, o tema da primeira aula, como foi dito pelo Cordeiro, Deus nas religiões primitivas e nas mitologias. Para iniciar o tema, eu trouxe um vídeo pequenininho, de 1 minuto e meio mais ou menos, que eu queria que vocês assistissem comigo, para que depois a gente possa finalmente entrar no conteúdo do curso. Ah, meu Deus! Tá perdida? Tô um pouco. Você morreu. Quê? Desencarnou. Veio parar aqui. Você é quem? Deus. Sou Deus. Deus. Como assim você é Deus? Assim. Sendo assim. Ó, toda civilização acredita em alguma coisa, não é? Alguma tinha que estar certo, correto? E não é que esse tempo todo, quem estava certo era o pessoal da tribo da Polinésia? E você, como não seguiu à risca nossos dogmas, nossas estruturas linguísticas, você vai arder no infinito. Oh, mas eu não sabia É o mesmo papo de Gandhi, porque Gandhi falou isso e não colou. Como é que eu ia saber que o Deus polinésio era o Deus certo? Você não ia saber. Você não ia saber. Você escolheu Deus, deixa eu ver aqui, Judite Catholic. Errou. Errou feio, errou rude. Então quer dizer que eu fui à missa todo domingo, eu não traí meu marido, eu dei meu dinheiro pros pobres e tudo... Otária! No céu só tem polinésio. Iebe, Camargo. Adoro. Vem cá, qual é a crença de vocês polinésios? Porque lá embaixo ninguém tá sabendo disso. O meu povo em terra, ele é meio... Como é que eu posso... Wanamins. É um pessoal de tribo. Mas eu tenho certeza que daqui a pouco a palavra vai chegar em todos os homens. Então esse é um vídeo de um grupo de humor famoso aí da internet, o Porta dos Fundos, e que eles partem de um princípio, não é? Eles têm muitos vídeos de crítica à religião, à hipocrisia, digamos assim, dos religiosos. Eles partem do princípio nesse vídeo de que toda civilização acredita em algo, que só uma delas pode estar certa, não é? E se quem estivesse certo fosse aquela religião, aquela ideia de Deus menos difundida, na Terra. Aí sai a piada, sai toda a questão do vídeo. Mas tem algumas coisas interessantes que eles colocam nesse vídeo aparentemente de humor, para nossa reflexão. E uma das coisas que ele fala lá é essa: toda civilização acredita em alguma coisa, certo? A antropologia, que é a ciência que vai estudar o homem na sua história, em todas as suas relações, não conhece nenhuma civilização que tenha sido onde seu povo era ateu. Nenhuma. Toda civilização acreditava em algo. Fosse naturalmente ou no aprendizado. O Livro dos Espíritos, no capítulo de Lei de Adoração, lá na parte das leis morais, questões 650 a 652, para a gente poder recordar, coloca isso para nós. Que a adoração é um sentimento inato, como o da divindade. Nunca houve povos ateus, todos compreendem que há acima deles um ser supremo. Encontramos a adoração em todos os povos, sob formas diferentes.
mas ela está presente. É algo natural de nós, espíritos encarnados nesse planeta. Seja adorando muitos deuses, como já fizemos, seja representando esse Deus com essa figura austera, paterna, que é essa pintura de Michelangelo lá na Capela Sistina, de Deus criando o sol, a lua. Mas como é que a humanidade começa a acreditar em Deus? A nossa aula vai tentar, fazendo uma pequena viagem pelo tempo, entender como é que, desde lá, os primórdios, nós desenvolvemos a ideia de Deus, até chegar num ponto que nos encontramos hoje, que é um pouco de tudo que o nosso curso vai falar. Nós vamos fazer essa viagem, né, de como nós desenvolvemos a ideia, como nós começamos a acreditar em Deus, é passear pelas diferentes épocas, é nos conhecer um pouco mais, é entender o que nos tornou humanos. E a gente vai começar lá no comecinho, na pré-história. A pré-história que tem 2 períodos principais, a idade chamada Idade da Pedra, que envolve um período grande, cerca de 2,5 milhões de anos a 3.000 antes de Cristo, e a Idade dos Metais, quando o homem começa a manipular o cobre, o ferro, o bronze, que vai de 3.300 aproximadamente, né, a 500 anos antes de Cristo. Essa idade pré-histórica inicia-se quando aqueles seres que estavam encarnados aqui nesse planeta, os Homo habilis, começam a fabricar ferramentas, instrumentos, e começam a se diferenciar dos animais propriamente ditos, né? Começam a demonstrar que ali existe uma inteligência um pouco superior do que a inteligência presente no animal, como nós estudamos na nossa doutrina. Nessa Idade da Pedra, nós temos 2 períodos principais, o Paleolítico, ou Idade da Pedra Lascada, que vai desses 2,5 milhões de anos até 10.000, mais ou menos, antes de Cristo. O Neolítico, que é a Era da Pedra Polida, 10.000 anos antes de Cristo a 3.000 anos. E tem um período ali que é chamado de Mesolítico, que é a fase de transição entre um e outro. Nós vamos passar um pouco por essa fase para entender como é que se inicia a nossa compreensão sobre a divindade. E isso vai incluir, né, conhecermos um pouco mais de como nós vivíamos naquela época. Na Revista Espírita de 1862, tem um texto do Erasto, aquele espírito que colabora bastante com Kardec no Livro dos Médiuns, chamado A Origem da Linguagem. Para falar de como a linguagem se inicia, ele fala de como o homem, no início da sua caminhada, né, como num povo selvagem, como o seu espírito se encontra naquele estágio. Prisioneiro de uma matéria estupidificante, a alma fica morna e latente em sua prisão carnal. Ela nada pode contra os muros grosseiros que a encerram, e sua inteligência mal pode mover-se nos compartimentos de um cérebro estreito. E eu trouxe esse trecho para a gente ter uma ideia como é que é. Quem é aquele espírito que está encarnando, né, num corpo de um Homo habilis há 2,5 milhões de anos, que vai passar depois por outros gêneros humanos, até chegar ao Homo sapiens, que é o que nós somos hoje, materialmente falando. Ele prossegue. No homem dessa época, não procurei sentimentos, nem razão, nem linguagem propriamente dita. Ele obedece apenas à sua sensação grosseira e só tem como objetivo comer, beber e dormir. E essa é a parte que eu sei que todo mundo aqui pensou que tem
né, ser humano até hoje que está nesse ritmo. Mas nessa época a nossa grande preocupação é sobreviver, comer, se alimentar. Nada além disso. Pode-se dizer que o homem inteligente ainda está em germe, mas que não existe ainda. Então não dá para a gente supor, olhando para esse quadro que o Erasto pinta para nós, nessa comunicação que está na Revista Espírita de 1862, não dá para a gente achar que o homem primitivo já inicia filosofando sobre a sua realidade. O que ele busca é maneiras de explicar o que ele está vivenciando e por que não interferir nessa realidade. A necessidade dele é beber, comer, dormir, do que ele precisa de alimentos. E o homem só chega a esse estágio de poder se diferenciar, principalmente, pela energia gerada no consumo da carne animal. Então a carne animal, a caça, era a grande fonte de alimentação. Então se ele pudesse garantir que não faltasse caça, se ele pudesse garantir que ele fosse protegido dos perigos ao andar, né, no mundo lá fora, suas necessidades mais urgentes estariam sendo atendidas. Não há nesse momento nenhum tipo de, como diz o texto aqui, não se filosofa. Quem somos nós? O que estamos fazendo aqui? Por que eu estou vivendo numa caverna? Não. O espírito ainda está iniciando a sua caminhada. Ele quer entender, por exemplo, o que são esses fenômenos naturais que ele vê. O raio, né? O calor intenso, a chuva. Quando eu saio para caçar, por que tem dia que a caça vem mais fácil? Por que tem dia que não? Por que tem dia que eu consigo me alimentar bem, outros dias eu passo fome? E dentro dessa necessidade urgente de um homem que vive nessa época, vão surgindo as necessidades e criações de mitos, que é uma palavra central para a gente seguir no nosso tema, que é o conceito central para seguir no nosso tema, que são as lendas, histórias, fábulas que os povos ao longo da história criaram para falar sobre a origem do mundo, para descrever ou explicar fenômenos da natureza. Explica a realidade a partir de uma ordem sobrenatural. Então nós temos mitologias onde seres, deuses, né, se envolvem, por exemplo, em determinadas situações, e isso faz com que chova forte, faz com que tenha trovões, tempestades. Estou tentando explicar a realidade a partir de uma ordem sobrenatural. Não há autor, é difícil identificar quem é o autor, porque a época em que os mitos são criados, a grande maioria deles é indeterminado, não se sabe quando começou. Ele vai sendo transmitido basicamente via comunicação oral. E através também, como nós vamos ver, dos rituais. Certo? Nós vamos criando, quanto povo que está preocupado com as suas necessidades urgentes, rituais que nós achamos vão nos ajudar a interferir naquela realidade. Vão me proteger de perigos. Então, diante de fenômenos naturais que o homem não consegue vencer, e tudo que representa ameaça à sua existência, um animal selvagem, né? Uma época em que o clima fica diferente, o homem primitivo percebe que existem vontades mais fortes do que a sua. Não é sempre que eu quero comer ou beber, que a comida e a bebida vai estar disponível. Eu estou convivendo com vontades mais fortes do que a minha. Então surge uma preocupação em manter boas relações com esses poderes. Se eu tiver uma boa relação com o animal que eu gosto de caçar, ou com aquele animal que mais me amedronta, se eu criar rituais, se eu criar algum tipo de ação ali que faz
que façam com que ele me ataque menos ou não me ataque, isso para mim é positivo. Então os rituais vão difundindo os mitos, instintivamente, porque a linguagem ainda está se desenvolvendo também, não é? Ninguém chega lá pro ser que está fazendo o ritual, mas por que está acendendo esse fogo? Não é? Por que agora está levando fogo lá para dentro daquele círculo? Aquilo simplesmente vai sendo aprendido, passado, geração para geração, de família para família. Chega uma hora que, às vezes, os povos nem sabem mais por que fazem aquilo. Porque, às vezes, o ritual é mais forte, tem mais força do que o mito em si, né? Eles começam a fazer aquilo sempre, 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 que chega uma geração lá na frente e ninguém nem mais lembra. Por que a gente está fazendo isso? Vocês já ouviram aquela... É uma história indiana que diz que um grupo se reunia ali para rezar, né? Para meditar, e todo dia aparecia um gato. O gato ficava entrando, sabe aqueles gatos que ficam encostando, e o pessoal querendo meditar, né? Atrapalhava. Aí um dia resolveram amarrar o gato na árvore, para eles poderem meditar. E aquilo foi acontecendo. Um dia aquele gato morreu. E aí alguém pensou, não, a gente não pode fazer a meditação sem o gato amarrado na árvore. Pega outro gato. Amarra lá, agora vamos meditar. Com o passar do tempo, as pessoas estavam mais preocupadas em saber qual é a raça do gato que devia ser, que tipo de corda a gente vai usar para amarrar, do que qual era o motivo que os levou a se reunir ali, né? Então, o ritual, desde os povos mais antigos, tem essa força de transmitir esses mitos, mas alguns têm tanta força que ultrapassam os mitos. Tem alguém aqui que tem uma pedrinha da sorte? Pode falar, a gente está entre amigos. Porque a gente pensa assim, não, eu sou espírita, se eu falar que eu tenho uma pedrinha da sorte, né, vamos expulsar. Não, não vamos. Mas ainda hoje, usamos ou não usamos uma pedrinha da sorte? De onde que veio isso? De onde veio isso? Lá de trás. Lá de trás. Quando a gente fala dessa época, é bom a gente lembrar que tudo que é suposto baseia-se em traços materiais que foram deixados, porque não havia escrita ainda. Então são encontradas cavernas com pinturas, são encontrados corpos enterrados de determinada maneira. E aí as pessoas que estudam isso vão tentar entender por que se fazia aquilo. Vão supor, vão criar uma hipótese do porquê se fazia isso. Fica tudo no campo das hipóteses. Mas dentro disso vão se criando alguns consensos. Porque vai se comparando o que é achado materialmente, por exemplo, com crenças de povos selvagens atuais. Tem um povo selvagem atual que faz a mesma coisa. Por que eles fazem isso? É para respeitar os mortos, é para afastar os mortos. Então pode dizer que aquele povo lá atrás fazia o mesmo, pelo mesmo motivo. Faz sentido? Então são hipóteses. Estabelece-se paralelos com crenças e rituais dos primitivos atuais. Sendo assim, os primeiros mitos vão nascer, as primeiras evidências de rituais, de pensamentos mitológicos, são sepulturas dos homens de Neandertal, que viveram aí entre 200 mil e 75 mil anos antes de Cristo. Por que começa a achar sepulturas onde perto ou porque os esqueletos estão enterrados numa determinada posição, ou virados para uma determinada posição, por exemplo, onde o sol nasce, ao lado tem um monte de objetos, né? Para que enterraram aqueles objetos? Qual que era a crença deles para que aquilo ocorresse? Que tipo de mitos eles traziam na mente para que os levaram a praticar aquele tipo de ato na hora de enterrar um corpo, um parente, um amigo, né? A gente vai passar por isso. Esses primeiros mitos, nós vamos perceber que o homem primitivo, ele começa a atribuir a vida que ele tem a tudo que o rodeia. O mesmo grau de vida a tudo que o rodeia. As rochas,
o sol, a lua, as árvores, os animais, a chuva, o vento, possuem, como nós, o dom da palavra, o poder de fazer o bem e o mal, de ter paixões e de se vingar. É o que nós chamamos de antropomorfismo, né? Dá características humanas a objetos, a deuses, enfim. No Paleolítico, que é aquela época da pedra lascada, que o homem começa a fazer os primeiros objetos, né, com a mão, porque as espécies não andavam mais de 4, começam a andar de forma ereta, o cérebro é maior, com as mãos livres eles vão aprendendo a criar objetos. O que predomina é esse pensamento mágico. Então, se a hipótese é de que, por exemplo, essas pinturas nas cavernas, o homem pretende suscitar a realização de algo. Então, quando eu pinto lá um animal e desenho um monte de seta espetada no animal, e isso é encontrado, ou então tem um monte de buraquinho, como se alguém tivesse espetado muitas vezes ali aquela imagem do animal, eu estou desejando que isso ocorra na vida real, lá fora, no mundo real. Faz sentido? Grandes preocupações da época: não encontrar a caça, passar fome, ou ser devorado por uma fera. Então, tudo que os rituais vão envolver ações que eu julgo vão me ajudar a me livrar dessas minhas preocupações, desses meus temores. Honrar a imagem de um animal perigoso, por exemplo, podia ter o objetivo de lisonjeá-lo e evitar ser atacado. Então, eu vou desejar o objeto de uma cobra, que eu sei que é traiçoeira, mortal, porque ela vendo que eu estou, né, adorando-a, ela vai evitar me picar. Colocou de uma maneira bem simples para a gente entender. Então, esses primeiros imagens que nós normalmente julgamos, ali já estão adorando, são formas daqueles povos, daqueles seres, tentarem interagir com a sua realidade, sem compreender, claro, como as coisas acontecem de verdade. Mas o que se verifica também nessa época já, e talvez seja o primeiro passo no sentido de uma adoração a um ser, a alguém, é que muitas das práticas evidenciam que havia uma crença já num mundo povoado de espíritos. Crença no mundo invisível, que cerca o mundo visível, e na possibilidade de comunicação com essas forças invisíveis. Então vai aparecer a figura do xamã, na maioria desses grupos, que é alguém, pelas descrições, que é um médium, que ganha esse posto, porque prova, através das suas capacidades, que aquela mediunidade é real, que ele consegue enxergar, prever um perigo, que ele consegue determinar uma época em que a caça vai ser melhor, etc. Então ele assume naturalmente essa posição. Então são feitas oferendas a espíritos de caça. Tem uma caverna em que foram achados muitos ossos de urso, e pelos estudos os ossos eram deixados lá cheios de carne ainda. Era como que uma oferta aos deuses da caça, aos espíritos de caça, vamos colocar assim, deuses ainda não, aos espíritos da caça, como que agradecendo a proteção, agradecendo a possibilidade da caça. As sepulturas com objetos, com ornamentos, com alimentos. Então, alguns esqueletos estão enterrados com ornamentos que tinham valor. Por que eu enterrar aquele ser com aquele ornamento e não pegar para ele o ornamento? Qual que era a crença? Ou é porque acreditava-se que o espírito ia voltar e reclamar? Essa é uma das hipóteses. Não, é dele, é dele. Se eu pegar, ele vai vir, né, tirar satisfação comigo. Eu não quero isso. Uma defesa de próprios interesses, ou por temor mesmo. Algumas hipóteses são temor. Eu vou enterrar ele aqui com tudo que ele gostava, com comida, porque eu sei que ele vai precisar nessa caminhada até o mundo dos mortos, para que ele não venha me importunar. Isso é o que diz a ciência, a antropologia.
Agora, de onde vem essa ideia, não é? De que esses espíritos poderiam voltar e importunar? Eles colocam a teoria, né? A antropologia, a teoria. Mas de onde vem a ideia de que eles poderiam voltar e me importunar, então eu deveria enterrá-lo com os alimentos? Claro que há também a hipótese de que aquilo era tudo feito por respeito. Eu vou dar ali o alimento, eu vou dar tudo o que ele precisa para que ele renasça num novo mundo com tudo o que ele precisa. O José Herculano Pires diz no livro O Espírito e o Tempo o seguinte, que a crença na sobrevivência decorre de experiências concretas do homem primitivo, e não de formulações do pensamento abstrato. Sua origem está nas sensações e não na cogitação filosófica. Se eles tomam algumas atitudes para agradecer o espírito da caça, para que as pessoas que estão sendo enterradas tenham, sua tranquilidade, é porque eles tiveram experiências concretas, segundo o que Herculano nos coloca, experiências mediúnicas. Os espíritos já se manifestavam, porque o espírito desencarnado é uma força da natureza, certo? Os espíritos não começaram a se manifestar só do século XIX para cá. Em toda a história eles se manifestavam. Mas para um povo pré-histórico, como encarar aquelas manifestações? Que tipo de relação se estabelecia, principalmente? Porque se os antropólogos dizem que o temor estava por trás de muito desses rituais, é porque eles achavam que poderiam ser, prejudicados, influenciados por esses amigos que já tinham ido. Que é o que a gente continua fazendo hoje, Se cuidando, para que os nossos amigos tenham o seu caminho de paz, mas a gente sabe que a gente vai estabelecendo ligações a todo momento. No Paleolítico também, existe um fato que começa a acontecer determinado, ali por volta de 20 mil anos antes de Cristo, começam a ser achadas essas estátuas. As Vênus, essa aqui foi achada na Suíça, ela tem de 24 mil a 22 mil anos antes de Cristo, de idade. Então existem algumas teorias do que eram essas estatuetas, essas representações de mulheres com exagerados atributos de feminilidade e de maternidade. Então vamos voltar lá para essa época. Nós temos os fenômenos naturais que nos intrigam, certo? A chuva, o raio, a tempestade. Nós temos a força dos animais que nos intrigam, que podem nos oferecer perigo, mas também nos oferecem o alimento. E eu tenho um fenômeno acontecendo ali, é que a mulher é capaz de dar a vida. A mulher é capaz de alimentar aquela vida. E só a mulher é capaz de fazer isso. Ela tem esse poder. Então, algumas teorias que existem sobre essas estátuas, nesse período paleolítico, tem esse fator também, O homem pré-histórico não sabia da sua participação na criação de uma vida material. Ele provavelmente achava que a mulher fazia sozinha a criança, colocou de uma maneira bem clara. Então, quem tinha o poder da vida era a mulher. E outro fato, eu sou descendente de quem? Do pai e da mãe? Não, só da mãe. Foi ela que deu a vida a mim. Então, as teorias passam por isso. Que essas estátuas poderiam representar um culto a antepassados. Eu sou descendente de uma mulher. Ou já podem ser os primeiros indícios, primeiras representações de uma adoração a uma deusa. A mulher sendo colocada como uma deusa pela capacidade que ela tem de dar a vida. Tudo bem? Faz sentido até aqui? No Neolítico, que é essa etapa da pedra polida, que se inicia mais ou menos lá 10 mil anos antes de Cristo, o homem que antes era caçador, nômade, que não parava,
se parasse, né, em algum canto, consumia tudo que podia, ia para outro, então vivia viajando. Ele começa a se estabelecer um pouco mais. O homem começa a se tornar, aqueles grupos começam a se tornar agricultores, domar animais, criar animais em espaços confinados. Então a sua realidade muda. Então se antes a necessidade, o temor que eu tinha era não ter a caça para comer, ou que um animal me pegasse e tirasse a minha vida, o temor de alguém que vive numa outra comunidade, que se estabelece, que planta, que cria animais, é outro. Antes, lá atrás, a minha morte nunca era natural. Quase nunca era natural. Era sempre de forma violenta, por animais selvagens e de forma inesperada. Vivendo agora numa outra sociedade agricultora que se estabelece, pessoas começam a viver mais. Morrer de formas mais naturais, entre aspas. Então, novas preocupações. Eu preciso de chuva para as plantações. Eu preciso de fertilidade na terra. Onde é que eu via a fertilidade? Onde é que eu via o poder, entre aspas, de dar a vida? Na mulher. Certo? Na mulher. Então, aí se intensifica, e isso é verificado, né, pelas escavações, pelo que é achado, o culto à deusa, a grande mãe, que a gente vai ver mais. Os espíritos do trovão, da água, da chuva, tornam-se entidades divinas e começam a se parecer com o homem. Então, se está trovejando, é porque o Deus do trovão está zangado. Certo? Coisa bem simples, nós costumamos... Surge aí a figura do sacerdote, que realiza o sagrado através de sacrifícios e oferendas para agradar esses deuses. Esses deuses vão se parecendo cada vez mais com o homem. Então vão surgindo esses sacerdotes que propõem essas práticas e que vão assumindo posições de destaque. E os xamãs vão ficando de lado, porque é uma nova realidade. O ancião, que antes era visto como algo que atrapalhava, porque era um povo que vivia se mudando, certo? Eram caçadores, eram coletores, eram nômades. Lidar com o ancião, embora a expectativa de vida não fosse muito grande, era um problema. Em comunidades mais agricultoras, estabelecidas, essa figura não passa mais a ser um problema, se torna um sábio. Alguém com mais experiência, alguém que eu posso recorrer para tirar dúvidas, etc. E essa figura talvez tenha desempenhado um papel importante como uma figura de sabedoria, alguém que eu vou olhar quando eu preciso de ajuda, depois no desenvolvimento da ideia de Deus. E como eu disse, o culto à grande deusa, digamos assim, se consolida. A fecundidade feminina e a fertilidade da terra, a hipótese é que havia entre essas duas coisas um paralelo. Então o mito de que a mulher é fecundada por um Deus que vem do alto e dá a vida, pode vir dessa época agrícola, porque a terra, com a sua fertilidade, está sendo visitada por seres do alto, a chuva, o sol. Então nós começamos a fazer um paralelo, segundo muitos acreditam, e aí vai surgindo o mito da mulher que tem filho de seres divinos, da mulher virgem, porque a terra pode ser virgem, que tem filho de seres divinos. São mitos. São mitos que vão nascendo ao longo da nossa história. E é por isso que a gente tem que basear sempre a nossa fé nas questões que são imperecíveis. Porque muito do que a gente vem aprendendo em termos de religião, muito está calcado nos mitos, não é?
nessa intenção de explicar nossa realidade. Há uma noção de que as mulheres têm desempenhado um papel decisivo na domesticação de plantas, em aprender como plantar, qual planta, de que forma. Isso contribuiu ainda mais para que ela tivesse essa posição de adoração. Conhecem os mistérios da criação, né? Porque elas dão origem à vida, alimentam, e de alguma forma isso acaba se ligando à morte também. E por isso, nessa época, até uns 3.000 anos antes de Cristo, Deus é mulher. Certo? Mas aí, entre o segundo e o terceiro milênio antes de Cristo, as sociedades vão se tornando patriarcais, vão sumindo essas estatuetas. As figuras vão se tornando mais... As figuras adoradas vão se tornando cada vez mais e mais masculinas. As teorias são muitas, não é? Mas a principal é de que simplesmente o homem, em algum momento, né, preferiu se impor e assumir esse papel de destaque. Certo? Esses homens. Lá no texto do Erasto, na origem da linguagem, que a gente citou lá no começo, da Revista Espírita de 1862, ele continua falando que é preciso constatar que entre essas raças brutais já aparecem alguns seres superiores. Espíritos encarnados com a tarefa de conduzir a humanidade ao seu objetivo. O que ele está dizendo para nós? Que nós temos na Terra espíritos, né? Que iniciaram a sua caminhada, ou estão aqui já naquele nível selvagem, porque era o nível ideal, mas que, no meio de todos esses povos, começam a encarnar em determinada época da nossa história, espíritos superiores a esses que estão aqui. Já com o intuito, com a tarefa de auxiliar a humanidade a se elevar. Ele prossegue. Além desses espíritos encarnados, o globo terrestre era frequentemente visitado por esses ministros de Deus, cuja memória foi conservada pela tradição, sob os nomes de anjos e de arcanjos, que quase diariamente se punham em contato com os seres superiores, aqueles espíritos que encarnavam no meio desses povos, dos quais falei. Então, o que o Erasto está falando aqui? Algo que Kardec vai falar na Gênese, certo? Algo que Emmanuel vai falar no livro A Caminho da Luz. Existia aqui na Terra já esse grupo de espíritos, caminhando, tentando entender a sua realidade, criando os seus mitos para explicar essa realidade, para tentar interferir nessa realidade. Mas chega para esse grupo ainda outros espíritos de fora, para auxiliar. São seres superiores, não são seres perfeitos, são seres superiores ao nosso nível, para auxiliar, e que também vão trazer as suas ideias. O que o Emmanuel fala lá, o que o Kardec fala na Gênese? Que essa transferência, essa emigração e imigração que se efetua entre a população encarnada e desencarnada de um planeta, igualmente se efetua entre mundos. Quer individualmente, nas condições normais, quer por massas, em circunstâncias especiais. Então nós estamos toda hora emigrando, encarnado, desencarnado, encarnado, desencarnado, mas também há movimentos de um globo para outro, como a gente sabe. Pode ser que eu já esteja num nível em que eu possa ir para um outro globo, pode ser que eu esteja num nível que eu não consigo acompanhar a evolução do globo em que eu estou, então eu vou para um outro local em que a escola vai ser adequada para o meu aprendizado, certo? Então isso ocorre. E é o que o Emmanuel fala lá no livro A Caminho da Luz. No capítulo 3, quando ele está falando das raças adâmicas, ele fala dos espíritos que vêm, especificamente nesse caso, de um orbe, um dos planetas de uma estrela como o nosso Sol, chamada Capela, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre e que tinha chegado no ponto alto, né, no ponto máximo de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. E que após haver esse processo de saneamento geral, que vai afastar os espíritos que não conseguem acompanhar mais a nova etapa de desenvolvimento daquele grupo,
esses espíritos são trazidos para a Terra, e eu gosto muito dessa expressão que ele usa, onde eles trabalhariam acariciados por Jesus. Porque às vezes a gente vem de outras doutrinas, né, de outras ideias religiosas, a gente acha que ser expulso, né, da Terra, ou ser levado para outro mundo, é ir para o inferno, é uma punição. Esses espíritos que vieram de Capela, segundo Emmanuel, vieram para trabalhar aqui, acariciados por Jesus. Lembrando que independente de qual seja a escola adequada para cada um de nós, que pode ser a que nós estamos agora, pode ser uma outra em que para onde nós sejamos promovidos, pode ser uma outra para onde nós sejamos, entre aspas, reprovados, continuamos sobre as leis de Deus, sobre o amor divino, sobre o amor de seres como Jesus, e essas coisas não nos faltam, certo? Mas o fato é que, então nós tínhamos o grupo que se desenvolveu aqui, com todos aqueles mitos, tentando lidar com a sua realidade, e chega um outro grupo agora, com outros conhecimentos, também trazendo seus mitos, porque eles se lembram de um paraíso perdido, eles se lembram de uma forma mais clara, de que a alma é imortal, de que a vida espiritual é uma realidade, que esse mundo é mais perfeito do que esse mundo material, e essas ideias, de alguma forma ou outra, começam a surgir em algumas civilizações. Faz sentido do porquê isso ocorre? Por causa de todo esse movimento. Então nós vamos visitar algumas dessas civilizações. É claro que a gente não vai poder se aprofundar muito em todas elas, para entender como elas viam Deus, entender como esse pensamento vai evoluindo sobre o que é Deus, sobre o que é a nossa compreensão sobre a divindade, e que isso sofreu influência da nosso progresso natural. Nós somos, sendo aprovados, subindo de degrau na nossa caminhada, e adicionalmente a colaboração desses amigos que vieram se juntando a nós, com outros conhecimentos. Alguns já não estão mais entre nós, mas alguns podem estar ainda entre nós, tendo que passar, estando na escola que é mais adequada para o seu desenvolvimento. O primeiro povo que a gente vai visitar é o povo da Mesopotâmia. O que ocorre nessa transição lá do Neolítico, da Pedra Polida, povos agrários, começando a cuidar, a criar animais, como eles vão se estabelecendo, e aqui é um mapinha de onde seria a Mesopotâmia, a região onde hoje é o Iraque, entre os rios Tigres e Eufrates. Isso. E o que acontece nessa época? Tem um importante desenvolvimento na história da civilização. Algumas dessas aldeias que se formam no final do Neolítico, começam a assumir um tamanho, começam a crescer, começam a se tornar já cidades comerciais. Começam a comercializar os seus produtos, trocar seus produtos por outros produtos, vindo de outros grupos. Então começam a haver intercâmbio comercial, mas também um pouco de intercâmbio cultural, certo? Então aqui na Mesopotâmia, especificamente, nessa área laranja aqui, nós vamos ter o povo sumério, surge no 3º milênio antes de Cristo, mais ou menos 3.000 anos antes de Cristo. Na faixa verde aqui, o Império Babilônico, e depois o Império Assírio, que é essa verde maior aqui, já 1.000 anos antes de Cristo. Então foi nessa região, essa região foi muito profícua, culturalmente falando, e nas ideias religiosas também, como nós vamos ver. Considera-se que foi na Mesopotâmia que começa a se desenvolver os primeiros sinais de escrita. Então, essa é a escrita cuneiforme, que é feita com uma cunha, que é um objeto que parece um prisma assim. É o início do desenvolvimento da escrita. É uma região onde o recurso natural que mais existe é o barro e o junco, que são gramas, que podem ser usados para
fazer cestas, por exemplo. O barro transformado em tijolos secos, à luz do sol, com isso surge a possibilidade de existirem os primeiros sinais de habitações, casas propriamente ditas, feitas com esse barro que era queimado, digamos assim, pelo sol. Não só surgem as primeiras habitações, como os primeiros templos. Começa-se a notar também, na cultura desses povos, há uma observação daqueles seres de que, além do sol, além da lua, o céu também tinha cinco outras esferas visíveis que ali se moviam. Mercúrio, que hoje nós chamamos, né, de Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Ainda faltavam 2 planetinhas ali, dentro do que nós conhecemos hoje. E com a compreensão de que o céu, o sol, que foi sempre muito venerado, a lua, e começa a se identificar outros pontos que de alguma forma seguiam o movimento desses outros pontos principais, o homem começa a olhar para o alto e começa a pensar que ele deve recriar aqui na Terra leis ou formatos que copiassem essa ordem que ele via no céu. Então, leis que governavam os movimentos das 7 esferas celestes, Sol e Lua e os 5 planetas, de alguma forma mística deveriam ser as mesmas que governariam a vida e o pensamento dos homens sobre a Terra. É meio que um pensamento de, será feito na Terra como é no céu. Então, os mitos e os rituais funcionam para colocar a ordem humana em concordância com a ordem celestial. Então, a forma como eu vou construir a minha cidade, ela vai ser inspirada por essas 7 esferas divinas. Eu vou criar construções como essa daqui, o zigurate, que é característico da Mesopotâmia. Esse é o de uma cidade chamada Marduk, que são essas construções aqui, que tem alguns andares, né? A cada andar o tamanho vai diminuindo, vai se formando, vai afinando, né? Como que apontando para aonde? O céu. Então essas construções são as conhecidas como moradas dos deuses. Não teriam a função de uma igreja, um lugar de idolatria e cerimônias públicas, não. É um lugar mais sagrado. Através desses prédios, as divindades se colocariam próximas à humanidade, desculpe. E ali só sacerdotes entravam. Então o homem começou a identificar a sua realidade primeiro ao seu redor. Pelos efeitos mediúnicos, ele primeiro começou a entender que havia uma vida, um mundo espiritual, que aqui os seres que se iam continuavam vivos. Herculano Pires vai falar isso, né? Que esses espíritos começam a virar protetores de uma família, depois de um grupo, depois de um povo. O homem depois começa a olhar para o céu. O sol já tinha uma função importante de adoração, mas agora começa a olhar as outras estrelas que estão ao lado do sol. Começa, de alguma forma, a tentar reproduzir na Terra essa ordem que ele vê ali. Essa ordem natural, divina. Qual a característica, então, dos deuses que eram adorados nessa região? As crenças adotadas pelo povo vão variar bastante pelo tempo e pelo local, porque cada cidade vai criando o seu Deus, e dependendo da força que aquela cidade tem, economicamente, politicamente, esse Deus ganhava força entre o povo. E cada cidade vai criando a sua própria visão mitológica, teológica. Eles eram politeístas, usavam de magia, adivinhação, astrologia, então tinha todo um panteão de divindades, cada deus associado a determinada cidade, a determinado fenômeno natural. Os principais eram esses 3, o deus An, do céu, o deus Enlil, da atmosfera, e o deus Enki, da terra, que vão aparecer depois na cultura iraquiana, na cultura árabe.
Mas eles começam a falar também já de forças antagônicas. Se antes lá as forças antagônicas eram um animal selvagem que poderiam me devorar, né? Agora as forças antagônicas são representadas, por exemplo, pela grande serpente, que continuamente perturba a ordem cósmica, que ameaça reduzir o mundo ao caos pelos crimes, faltas e erros dos homens, que têm de ser espiados e purgados com o auxílio de diversos ritos. Para eu evitar, então, a influência da grande serpente, eu vou criar uma série de ritos, de rituais, para que essa influência tenha uma força menor sobre mim. Começo a identificar, então, que existem forças antagônicas à minha felicidade. Nesse começo, talvez um pouco até hoje, a gente vai colocar sempre essas forças antagônicas fora da gente, certo? Não é a grande serpente que está me tentando. A gente vai ver em outras civilizações, são outras entidades que estão me tentando. Eu preciso me proteger, eu bonzinho aqui, eu preciso me proteger dessas forças. Mas o mundo é periodicamente regenerado, segundo a crença mesopotâmica, de uma maneira geral. Ou seja, ele é recriado todo ano pela festa do Ano Novo. Olha a ideia de que o Ano Novo é o recomeço, de que o Ano Novo é uma nova oportunidade, né? Que a gente passou há pouco tempo aqui, né? Olha como é antigo. Olha como é antigo isso. Ideias que estavam presentes nas religiões mesopotâmicas e que a gente vai ver presente em outras religiões. Separação do céu e da terra. Instituição da realeza descendo do céu, né? Porque os Marduks tinham que ir até lá em cima para poder os deuses estarem presentes entre nós. Há relatos do primeiro dilúvio, e a descrição é muito parecida com os relatos que depois vão aparecer na Bíblia, nos textos judaicos. Descida aos infernos, relacionamento entre deuses e humanos, rituais do Ano Novo, construções inspiradas nas moradas dos deuses. Começa a surgir na Mesopotâmia e vão influenciar uma série de outras crenças. Tudo bem até aqui? Podemos continuar na nossa viagem? Todo mundo bem, fora o calor? Emmanuel vai dizer que aqueles espíritos que vêm de Capela, em sua maioria, vão se fixar entre os Árias, que é o povo que vai estar ali na região do Irã, Iraque, Oriente Médio, Egito, Israel e Índia. Israel e Índia vai ser tratado nas próximas aulas. O Egito a gente vai poder falar hoje e também depois dos Árias, quando a gente falar da Pérsia. Então a gente vai ver já no Egito como essas ideias vão ganhando maior desenvolvimento. A nossa compreensão da divindade vai ganhando uma outra compreensão, um progresso nessa nossa compreensão. Então, quando nós falamos do Antigo Egito, nós estamos falando desse período, aproximadamente 5 mil anos antes de Cristo, a 300 anos. As dinastias que a gente conhece lá, as egípcias, dos faraós, começam já mais lá no final do Neolítico, começo da Idade dos Metais. Eles já apresentam uma ideia firme sobre a imortalidade da alma, talvez influenciados pela presença desses espíritos que vêm para cá. Não acreditavam em tantos deuses como se pensa. Tem lá uma trindade principal, Osíris, Ísis e Horus. Mas alguns vão entender o seguinte, que havia crenças que eram difundidas só para uma classe sacerdotal exclusiva e crenças que eram difundidas para o povão, vamos colocar assim. Para o povão, era importante ou era para que aquela sociedade funcionasse um grande número de deuses. Quanto mais deuses, era uma forma maior de entreter aquele povo, de tirar material daquele povo. Então, os sacerdotes, que são os responsáveis por isso, são filhos de famílias ricas, são donos de terras, e na disputa, muitas vezes por poder, eles vão criando deuses novos, vão incentivando oferendas. Mas o estudo
das ideias egípcias em relação à divindade, quando é aprofundado, nos mostra que a crença, em essência, não tinha tantos deuses assim. E a gente vai ver que tem um período específico que isso acontece até muito pelo contrário. Que é o período em que esse faraó chega ao poder. Akhenaton. Eu espero que eu esteja falando certo. Se tiver alguém para me corrigir, é só piscar o olho direito 2 vezes. Mentira, não vou enxergar, mas se quiserem me ajudar depois. Akhenaton, o espírito de Aton. Também foi chamado de Amenófis IV, Amenhotep ou Akhenamon. Faraó da 18ª dinastia, ele ficou no poder durante 16 anos, assumiu com 16 anos, entre 1352 e 1336 a.C. Ele é um faraó que vai implantar uma religião única, que ele vê a festa que esses sacerdotes estavam promovendo, esse negócio de criar deuses a toda hora, para uma forma de disputa de poder, de influência, etc. Ele implanta uma religião única, que é a adoração ao deus Sol, Aton, e limita o poder dos sacerdotes. E ele é tão revolucionário por isso, mas também pelo o fato de que ele traz para as massas o conteúdo de textos sagrados antigos. E que quando nós vamos analisar esse conteúdo, nós vamos ver uma representação de Deus que é muito, muito, muito curiosa e bela. Aton, então, o deus Sol, manifesta-se por suas criações e enviando-nos sua luz, que é o Ra, pelo disco solar. Um princípio divino invisível, intangível e onipresente, porque nada pode existir sem ele. Ilumina ao mesmo tempo o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, porque lembra, a imortalidade da alma, no Antigo Egito, é uma ideia muito presente. Em Amarna, que era a capital do Antigo Egito, no reinado do Akhenaton, os templos passam a ser visitados integralmente por todos. Não mais existiam salas secretas em cujo interior somente os sacerdotes e o faraó podiam entrar. Porque ele diz que, diante de Aton, todos os homens são iguais. A gente começa a entender por que Emmanuel vai falar na Caminho da Luz que muitos dos espíritos que vieram estiveram vivendo nessa região do Antigo Egito, logo conseguiram se realinhar com as leis divinas e seguir seu caminho. Porque a gente vai encontrar ideias nessa teologia deles muito profundas. Então ele vai fazer esse resgate de textos antigos até como forma de justificar essas mudanças. Então nós falamos aqui especificamente de 3 textos. Livro das Pirâmides, 2.500 anos antes de Cristo, o livro dos sarcófagos, 2060 a 1785, e o livro dos mortos, que tinha também o nome de o livro para se sair à luz, para ir até a luz, 1570 a 1069 antes de Cristo. Olha só como Deus era representado em alguns desses textos. No livro das Pirâmides, aos olhos dos homens, Deus tem muitas faces, e cada um jura que viu a verdade e o Deus único. Nenhum dos nossos pensamentos tem condições de conceber Deus. Nenhuma linguagem pode defini-lo, pois ele é incorpóreo, sem forma, invisível, e os nossos sentidos não podem apreendê-lo. Por isso ele é eterno e não pode ser mensurado pelas restritas regras temporais. Deus é inefável, ele não pode ser compreendido. Legal, né? Livro dos mortos. Deus é uno e só, e nenhum outro existe com ele. Deus é o único que fez todas as coisas. É espírito, espírito oculto, espírito dos espíritos, o grande espírito dos egípcios, o espírito divino. Deus é desde o princípio. Deus é eterno. Homem algum pode lhe conhecer a forma.
Então, representações muito próximas, por exemplo, das ideias que nós, espíritas, hoje, 4.000 anos depois, fazemos da divindade. Mas nenhuma ideia, para a gente entender que nenhuma ideia surge, brota do nada. Ela pode começar tímida em algum ponto, ganhar sua força, certo? Ainda no livro dos mortos, Deus é verdade, vive da verdade e dela se alimenta. É vida, é pai e mãe, pai dos pais e mãe das mães. Gera e nunca foi gerado, produz, mas nunca foi produzido. Ele se gerou e se produziu. Cria, mas nunca foi criado. É existência, vive em todas as coisas. E olha que legal essa ideia ele é pai e ele é mãe. Que mesmo hoje, a gente traz tão impregnado na nossa ideia de que Deus é um ser masculino. Mesmo no Espiritismo, nós estamos no Espiritismo, já aprendemos que é uma inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, mas faz mais sentido para o nosso cérebro, quando falamos em Deus, pensar em um ser masculino. Mas Deus pode ser pai, pode ser mãe, é ou não é? Muito legal. A ideia da qual os egípcios nos fazem refletir. Tudo bem até aqui? Eu sei que a gente gostaria de entrar mais nas mitologias, mais a fundo, mas com o tempo não é possível. E aí eu aproveito um convite que foi feito pelo Cordeiro, o nosso curso de teologia vai passando por essas civilizações a fundo. Para quem quiser, já puder fazer, é muito legal. Na Pérsia nós chegamos agora, que é a região que hoje, onde fica o Irã. Ali é uma característica importante, que é o fato de que naquela região, os persas tiveram 3 grandes impérios, que vão ali desde 550 anos antes de Cristo, até mais ou menos 650 anos depois de Cristo. Então, as ideias religiosas dos persas, quando nós vamos olhá-las e estudá-las mais a fundo, nós vamos perceber que, como eles dominaram uma grande parte de espaço, essas ideias vão influenciar muitas das doutrinas que para nós são familiares. Então a gente teve o Império Aquemênida, o Império Parto, o Império Sassânida, sempre ali naquela região onde hoje é o Irã. E ali, a ideia de divindade está muito ligada a uma pessoa, a um profeta, que é Zoroastro, que teria vivido entre 1700 a 1200 anos antes de Cristo. Ele é conhecido principalmente pelos gathas, que são 17 hinos transmitidos oralmente e que fazem parte do Avesta, que é o livro sagrado do zoroastrismo. Como é que se sabe que ele é dessa época, etc? Pela linguagem e pelo contexto que ele descreve nos poemas. Tem muita controvérsia de qual seria exatamente o tempo, mas que está ali entre esse período, talvez até um pouco mais recente, até 800 anos antes de Cristo, isso sim. Então, as ideias que Zoroastro traz têm algumas características importantes. Primeiro, qual era o contexto dele? Ele vivia num momento em que aquele povo estava entre a transição entre a Idade da Pedra, numa transição entre a Idade da Pedra, lembra lá, Paleolítico, Neolítico, Pedra Polida, Pedra Lascada, para a Idade do Bronze. A idade em que os povos começaram a manipular alguns metais, como cobre, ferro e bronze. Quando isso ocorre, quando a gente sai de um ponto para aquele ponto, é claro que ocorrem também mudanças no sentido de o que cada um quer para si. Algumas coisas começam a ter mais valor do que outras. A violência começa a surgir no sentido de, aquele povo lá tem bastante cobre. Vamos invadir. Vamos levar. E não era feito, por favor, posso pegar o seu bronze? Era força. Então ele vive numa realidade, numa época turbulenta e inquieta. E acredita-se que ele buscava uma revelação que o ajudasse a entender o propósito desses dias conturbados. Então ele vai dizer que ele também é conhecido como Zaratustra.
Passou anos em busca da verdade, é o que diz, né, a mitologia que envolve Zoroastro. Os Gathas, que são aqueles textos, indicam que ele testemunhou atos de violência e que buscava encontrar um senso de justiça em seu mundo. Aos 30 anos... Coincidência? Aos 30 anos, que é considerada a idade da maturidade e sabedoria, ele recebe uma revelação. Quem é que inicia também o seu trabalho público aos 30 anos? Certo? Então, muitas das informações que chegam até nós têm, sim, uma base mitológica. Por isso que Kardec, quando fala do Evangelho, ele não se mete nessa parte. Lembram lá? Quando ele vai falar, eu vou falar da questão moral aqui. Todo o resto é sujeito à discussão, à controvérsia, mas a questão moral é intacta. Isso aqui serve para todo mundo, serve de uma maneira universal, estamos falando de amor, de perdão, mas todo o resto é discutível. Ele disse que teve a visão de um ser iluminado, que se apresentou como Vohumaná, ou o bom pensamento. E apresentou para ele algumas ideias. Então ele funda o zoroastrismo, ou o masdeísmo, que é considerado a mais antiga das religiões reveladas. É monoteísta e influencia o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, como nós vamos ver, por ter sido a religião oficial de 3 grandes impérios persas. Naquela região em que Zoroastro vivia, havia a figura do Senhor da Sabedoria, ou Ahura Mazda, que geralmente era a pessoa dentro de um grupo que era o líder daquele grupo, digamos assim, e que com o tempo vai ganhando uma característica de um ser adorado, um ser venerado. Ele vai pegar essa ideia, pelo que os estudiosos entendem, e numa transformação surpreendente das crenças aceitas, ele vai proclamar que Ahura Mazda, na verdade, essa figura, é o Deus, o único, não criado, eterno e criador de tudo que é bom, incluindo todas as outras divindades beneficentes. Então tem toda uma hierarquia dentro do zoroastrismo, dos anjos, com outro nome, né? Mas acima de todos está um Deus único, Ahura Mazda. Mas nesse caso ele cria tudo que é bom, porque ele vai dizer que tudo que é ruim vem desse outro ser que ele também vê na revelação dele, Angra Mainyu. Ele diz ter visto um adversário nessa visão, o espírito hostil, igualmente não criado, ignorante e totalmente maligno por escolha, responsável pelas doenças, desastres naturais, etc. Então, na cabeça, dentro da lógica do zoroastrismo, tudo que é ruim advém da influência de Angra Mainyu, de Arimã. Zoroastro vai dizer que o mundo existia, antes de existir materialmente falando, olha só, que o mundo existia num estado, entre aspas, espiritual. E que lá o mundo era perfeito. Mas que a Ahura Mazda, para combater o ser que cria o mal, precisava criar a matéria. Porque só ali no campo material é que o mal poderia ser combatido. Olha essa ideia. Se a gente tentar traduzir para nós, né? É só ali na reencarnação, ocupando o corpo material, é que o mal pode ser combatido. Então ele diz que o ser humano precisa cultivar bons pensamentos, boas palavras e boas ações. Alguém assistiu o filme Bohemian Rhapsody, a história do Freddie Mercury? Ele fala em alguns momentos disso, o pai dele fala para ele também, porque eles eram uma família zoroastrista, a família dele pelo menos. E em alguns momentos do filme o pai dele fala de bons pensamentos, boas palavras e boas ações, porque a função do homem é ser um aliado de Deus na luta contra o mal. Para combater esse espírito maligno, o homem tem que seguir algumas regras, rituais, para evitar que ele macule a criação perfeita de Deus.
seja, tomar cuidado com a água, respeitar o fogo, enfim, uma série de rituais para combater isso. O Zoroastro não só apresenta um propósito nobre para a humanidade, todos são colaboradores de Deus nessa batalha, mas ainda oferece ao ser humano uma explicação para as dificuldades da vida. Como dizendo, essas dores todas não são de Deus, é do espírito maligno. E tem uma maneira de a gente combater isso, que é combatendo o mal dentro de nós. Né? Quando ele diz bons pensamentos, boas palavras, é isso que ele está incentivando. Isso, vamos lembrar que ele está falando para, né, pessoas que vivem na região da Pérsia há 1500 anos, mais ou menos, antes de Cristo. Então, algumas ideias que são pioneiras no zoroastrismo. Julgamento individual. Que todo mundo, no final, vai ser julgado pelos seus atos, pelo que fez de bem e pelo que fez de mal. O julgamento final, que a gente vê no judaísmo, no cristianismo, aparece aqui. O céu e o inferno. A ressurreição futura do corpo. Porque para desfrutar de um paraíso lá na frente, não tem como fazer isso em espírito. Dentro da noção zoroastrista, né? É preciso de um corpo material para desfrutar desse prazer de viver num mundo perfeito. Então todos vão ser ressuscitados por uma outra matéria, compostos por uma outra matéria lá na frente. Muitas das ideias que depois vão aparecer no cristianismo. Vida eterna para a alma reunida ao corpo imortal ressuscitado. E a vinda do Salvador. O Emmanuel fala lá que quando os espíritos vêm de capela, eles trazem algumas ideias estão impregnadas, e algumas... esse amor todo que Jesus os envolveu nessa vinda, se traduziu nessa criação de um mito de que um Salvador estava para vir. Tanto que ele é anunciado, né? Em muitas doutrinas. Tudo bem? É interessante ou não? Muito bem. Fico feliz. Estou brincando. A gente vai vendo como, quando a gente acompanha a ideia, né, que nós, como seres, como grupamento, digamos assim, espíritos ligados a esse orbe, quando a gente vai vendo o caminho que a gente foi traçando para chegar até aqui, para entender melhor quem era Deus, para entender melhor a influência dos espíritos amigos, dos espíritos malignos, etc., nós vamos entendendo melhor como é necessária a nossa presença aqui. A nossa encarnação, nós estarmos no mundo material, nós estarmos sujeitos ao mundo em que tem dia que está calor, muito calor, tem dia que a gente passa frio, né? Um mundo em que a gente tem que lidar com as diferenças entre nós. Vai ficando claro como, sem isso, nós estaríamos lá ainda, né? Ainda lá na caverna, ainda tentando entender o raio, ainda tentando... Por isso, a importância da encarnação. Finalmente, na Grécia Antiga, e aí nós estamos falando desse período entre 1100 a.C. a 146 anos antes de Cristo, em que essas áreas vermelhas faziam parte, né, do que se considera a Grécia ou as regiões próximas. E todas elas tinham, como a gente sabe, uma religião muito calcada na mitologia grega, que para eles não era uma mitologia, era uma religião, era o que eles acreditavam. Que é a religião politeísta, baseada numa rica mitologia, é antropomórfica, ou seja, atribui a Deus ou a seres sobrenaturais, comportamentos e pensamentos característicos do ser humano, ciúme, inveja, raiva, não é? Estão presentes lá nessa mitologia grega. Não existem livros sagrados, ou que fossem considerados de revelação divina. Não existe uma dogmática fixa, imutável, então essa mitologia vai ter algumas alterações dependendo do tempo, dependendo de quem está relatando. Os deuses gregos, como falamos, possuíam características humanas, defeitos e qualidades, fraquezas e paixões. E aqui o nosso objetivo não é entrar na mitologia, ver quem era Zeus, mas entender isso, né? Naquela região, esse pensamento mitológico estava muito presente.
fomos evoluindo, chegando, tivemos a influência dos amigos que vieram de fora. E aí Emmanuel também vai dizer isso no Caminho da Luz, que nessa época começam a vir para essa região espíritos muito preparados, que começam a questionar isso. E vai nascer a filosofia. Uma cidade de Mileto, por exemplo, que era uma cidade de intenso comércio, lá vivia Tales de Mileto e Pitágoras. Não nessa cidade, em outra cidade, mas Pitágoras. Os dois vão ser considerados os fundadores da filosofia. Por quê? Porque começa a existir uma preocupação em encontrar explicações racionais para o mundo e seus fenômenos, sem recorrer a mito e religião. Por quê? Com a intensificação do comércio, então eu começo a receber lá na minha cidade de Mileto, pessoas que vêm lá daquela cidade antes do morro ali, antes daquele monte. E desde pequeno eu ouvi que antes daquele monte, ali viviam minotauros. Seres que são meio homem, minotauro é meio homem, meio cavalo, meio boi. E sempre acreditei nisso. Mas aí na minha cidade o comércio se intensifica, aí vem um pessoal lá daquela cidade. Eu pergunto para eles, vocês já viram minotauro lá? Minotauro? Não tem nada disso lá. Como não? Eu passei minha vida inteira acreditando nisso. Então a forma como a vida se organiza vai fazendo com que nós questionemos a nossa realidade. Então, esses senhores, esses espíritos começam a buscar outras explicações para fenômenos sem recorrer a mitos, sem recorrer ao que era naquele momento a religião. Porque o conhecimento vai mostrando que muito daquilo não faz sentido. Eu começo a estudar as fases das estações e eu percebo que existe uma lei natural ali. Não tem nenhum Deus agindo. Simplesmente o inverno segue a primavera, o verão, volta para o outono, o inverno. Não tem outra explicação mágica para isso. É uma lei natural. Então nós vamos, como seres humanos, com a ajuda desses irmãos, começamos a questionar isso. E aqui nós vamos passar por algumas concepções de Deus, da divindade entre os filósofos gregos. Perceber como muitos deles tiveram essa função de trazer a semente de ideias que até hoje nós estamos tentando compreender e aplicar na nossa visão do que é Deus. Pitágoras e aqui vamos passar de uma forma bem superficial. Quem quiser se aprofundar, né, Cordeiro? Temos também o nosso curso de filosofia na casa. Pitágoras vai trazer um número como princípio, porque uma série de fenômenos naturais são traduzíveis em relações numéricas. A matemática explica uma série de fenômenos naturais, de leis. São representáveis de modo matemático. Então, o número, na verdade, é o princípio de tudo para Pitágoras. Ele é o primeiro filósofo grego a afirmar que um princípio de onde tudo deriva não é algo formal, é algo não corpóreo, mas que possui realidade. Eu não vejo Deus, ou esse ser supremo, ou essa força, mas ela existe, ela está presente. No caso dele, ele vai propor que isso está sendo representado pela matemática, pelo número. Xenófanes vai dizer que Deus não tem características humanas, não pode cometer ações ilícitas e nefastas, como diz a mitologia. Muitos desses filósofos começam a ser perseguidos. Muitos desses filósofos têm que abandonar, muitas vezes, a sua vida, a sua crença, com medo das ameaças que começam a sofrer, por duvidarem da chamada religião oficial. Deuses não podem nascer ou morrer. Deus é o cosmo, ou seja, o universo em toda a sua totalidade. Permanece sempre no mesmo lugar, sem se mover de modo algum, pois não lhe é próprio andar, ora em um lugar, ora em outro, como dizem os mitos. Certo? Heráclito vai dizer que tudo flui, que nada permanece, tudo dá forma, nada permanece fixo. O movimento é uma regra da natureza. Então ele
propõe que o Logos, ou a inteligência que governa todas as coisas, através de todas as coisas, é essa força que está por trás de tudo. É a razão que domina todo o universo e que faz possível a existência de ordem e regularidade no acontecimento das coisas. Também está presente em nós, essa força, e nos guia em nossa conduta. Viram como o nosso pensamento que foi se desenvolvendo ganha aí quase que uma carga alta de reflexões superiores, uma carga alta de novas formas de olhar para a divindade, com a qual a gente demorou um tempo está demorando ainda, né, para compreender. A nossa compreensão ainda está longe de ser perfeita, porque nós não somos perfeitos. Parmênides, todos esses são filósofos pré-socráticos, apresenta sua mensagem como revelação divina em forma de poema. O ser é a fonte de tudo que é. O ser é não pode ser gerado, é imperecível, indivisível e imutável. Aqui é esse imutável no sentido de que não há esse movimento que outros dizem em tudo na natureza. O devir ou tornar-se, ou vir a ser, que percebemos com os nossos sentidos, é enganoso. Por trás do movimento, por trás de tudo, há uma perfeição pura e eternidade por trás da natureza. E que essa é a verdade suprema. Anaxágoras vai dizer que as homeomerias, que são sementes que dão origem à realidade em todas as suas diferentes manifestações, elas existem e que o universo vai se constituir pelo nous, que é traduzido normalmente como inteligência, que é ilimitado, autônomo e não misturado com nada mais. Ele atua sobre uma mistura inicial, onde estão essas homeomerias, sementes que contêm uma porção de cada coisa, ordena essas sementes e constitui o mundo material, o mundo sensível. A gente vai vendo que são concepções sofisticadas da ideia de Deus, né? Que vão surgindo por esses espíritos que com certeza chegam com essa missão de nos dar uma alavancada, né? No nosso conhecimento, na nossa concepção do que é a divindade. Sócrates, finalmente, achava também um absurdo o antropomorfismo moral atribuído aos deuses. A questão das paixões, dos sentimentos, dos costumes humanos que eram atribuídos a eles. Acredita-se que ele concebeu, né, nas suas reflexões, uma única potência dominadora do universo. Mas não no sentido de que há um único Deus, um monoteísmo teológico, mas de forma intuitiva. Ele propõe a existência dessa potência dominadora do universo. Deus como inteligência ordenadora e providente. As suas ideias vão ser mais desenvolvidas pelos seus discípulos. Certo? A gente está terminando a nossa viagem, ok? Por hoje. Platão, discípulo de Sócrates, ele crê na existência dos deuses, mas também na de um ser supremo, que ele vai chamar de demiurgo, o criador, o pai e artífice do universo. É muito difícil, aí palavra, entre aspas, encontrar o autor e pai do universo, e uma vez encontrado, é muito difícil dizer alguma coisa sobre ele. É quase que um atestado da nossa limitação, um reconhecimento da nossa limitação, né? Que é colocado, inclusive, para os espíritos, toda vez que Kardec, na Constituição da Doutrina Espírita, entra no assunto Deus, entra no assunto divindade. A todo tempo eles nos lembram das nossas limitações. Aristóteles diz que a experiência mostra que as coisas estão sujeitas a incessantes mudanças. Sendo assim, tudo que se move é movido por outra coisa. Mas não se pode retroceder infinitamente, ou seja,
há um movimento do planeta que é provocado por outro movimento. Eu não consigo voltar infinitamente. Em algum momento vai ter que existir um primeiro motor imóvel, que é a ideia que ele vai fazer, tá? Do Ser Supremo. Não toca na matéria, não cria nada, não tem conhecimento do mundo, não se importa com ele, mas é ele que dá o impulso para que o movimento, que é essa ideia presente na filosofia dos gregos, que o movimento que gera a mudança, que gera a busca por algo melhor, tem o seu primeiro motor nesse motor imóvel. Então, só para a gente ter uma ideia, ilustrando isso, que é uma ideia que vai influenciar muito a astronomia geocêntrica, eles acreditavam que a Terra estava no centro, com seus 4 elementos, terra, água, fogo e ar, baseado nessa ideia de Aristóteles. Depois tem as órbitas, né, em volta dos 5 planetas, conhecidos até então, e do Sol e da Lua, Saturno, Júpiter, Marte, Vênus e Mercúrio. Depois as estrelas fixas. E antes de tudo isso, lembra que ele falou, não dá para voltar sempre, indefinidamente. Uma hora tem que ter um primeiro motor, né, uma força que inicia o movimento, que é o que ele chama de primeiro motor imóvel, que aí vai dar o movimento às órbitas dos planetas, enfim, vai dar o movimento que nós conhecemos. Que é a concepção dele, né, de ser eterno, incorpóreo ou Deus. Certo? Fez sentido? Deu para a gente abarcar, dentro desse tempo, todo o caminho que nós, enquanto humanidade, percorremos, tentando entender a nossa realidade, tentando entender sempre, tentando matar, digamos assim, essa fome, essa sede natural por algo, por um ser superior, essa fome de adoração, era isso que eu estava procurando, que os Espíritos falam para Kardec lá na lei de adoração, dava para perceber. E só para encerrar, e já deixando um gostinho para a próxima aula que vai falar das religiões orientais, eu queria finalizar com um trecho escrito por Ramakrishna, que é um mestre hindu, que diz o seguinte: Deus criou diferentes religiões para servir a diferentes aspirantes, diferentes épocas e diferentes países. Todas as doutrinas são apenas outros tantos caminhos, mas um caminho não é, de maneira alguma, o próprio Deus. De fato, pode-se alcançar Deus quando se segue qualquer um dos caminhos com devoção sincera. Certo? Então, independente de qual a nossa fé, da fé do nosso irmão, da fé de quem está à nossa volta, todo esse caminho nós vamos percorrendo para entender, para ter a certeza do que nós estamos fazendo aqui, de que nunca estamos sozinhos, de que nunca estamos abandonados e que nós precisamos de devoção sincera, reconhecendo essa força superior, entendendo a oportunidade que ela nos proporciona e fazendo dessa oportunidade o melhor que a gente pode fazer. Faz sentido? Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que as reflexões sirvam para o nosso crescimento, viu?